Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu sou Marquele Schmizo, sou consultora de imagem, sou analista de coloração pessoal, sou também colorimetrista e maquiadora. Hoje eu quero bater um papo bem diferente do que eu venho fazendo aqui nesses dois últimos vídeos. Eu quero responder algumas perguntas para vocês que sempre me fazem. Então, esse vídeo vai ser de perguntas e respostas. E eu quero hoje aqui nesse vídeo responder algumas perguntas que as pessoas me fazem, meus alunos, que o pessoal que trabalha com coloração pessoal também faz. Então eu quero trazer aqui nesse vídeo de hoje. Também comigo, se você quer saber também o que eu tenho para te falar. Olha só, já vou começar falando da análise de coloração, né? Análise de coloração pessoal. Esse negócio enrola a língua da gente, mas tudo bem. Vamos começar falando sobre análise de coloração pessoal no momento que você tá ali atendendo a sua cliente. Aí vem aquela pergunta assim: será que a gente precisa cobrir toda a cliente, da cabeça aos pés? E aí, o que você acha? Eu vou te falar a minha opinião, tá? Se você quiser escrever aqui embaixo a sua, fica à vontade. Mas eu vou te falar da minha opinião, das minhas experiências, do que eu venho notado. E então, eu vejo que em parte, depende muito, tá? Da situação. Bora lá. Primeiro, aqui nessa região do pescoço para baixo, sim, tá? Sempre é bom cobrir tudo com tecido neutro, né? Pode ser ou branco, ou preto, ou até um cinza, né? Que são não cores, né? E você pode colocar e cobrir para não dar aquela interferência que a gente sabe, né? Que é o contraste simultâneo, né? Que vocês conhecem aí a história do contraste simultâneo do Michel Chevreul. Se vocês não conhecem, eu tenho aqui um vídeo que tem também um pequeno PDF, né? Explicando sobre essa questão do contraste simultâneo. Então, nesse caso, é interessante você realmente estar toda coberta aqui e o ambiente de preferência também mais neutro, nada de muitas colorações em volta para interferir, né? Com a luz, tem que estar com a luz natural, ou se você tem uma luz própria, isso sim. Agora a questão da faixinha que coloca na cabeça, né? Que cobre toda a cabeça. Aí já não acho que em todos os casos é obrigatório. Primeiro caso que eu acho que não é obrigatório: se o cabelo da cliente for natural, por exemplo, né? Então não tem interferência de cor cosmética. Então ela já está usando a cor natural, que ela nasceu. Então ali é próprio dela, não há necessidade, tá? Agora, no caso do cabelo estar com a cor cosmética, pode ser que você se atrapalhe um pouquinho aí, porque os seus olhos vão começar a tentar entender que cor que tá o cabelo, se o cabelo tá dourado, se tá harmonizando com a pele ou não. Então aí pode não ser muito interessante, principalmente se você tá iniciando, principalmente se você já tem uma certa dificuldade para fazer a análise, tá? Então aí sim, coloca um lencinho, algo cobrindo, uma faixinha, e aí você faz a análise da cliente. Segunda observação ou segunda pergunta que talvez você tenha aí, eu quero te ajudar e vou te responder. Mar, quando eu vou fazer a análise de coloração pessoal na minha cliente, ela precisa estar sem maquiagem, certo? Certo, isso sim é verdade. Mas aí, se a cliente ela aparecer toda maquiada na hora da análise, o que você vai fazer? Bom, primeira coisa, você já tinha que ter falado isso pra ela antes, né? Pra ela não estar maquiada. Mas, às vezes, ela tá com maquiagem, tira, fica borrado o lápis. Você pode levar lá um demaquilantezinho na bolsa, limpar. Tá tudo resolvido e você pede permissão pra ela, né? Explica o porquê, né? E se ela estiver toda cheia de pulseira, anel e puder tirar também, é bom, tá? Então é interessante que ela esteja realmente pronta para fazer essa análise de cara lavada mesmo, né? Com as cores que ela veio ao mundo, né?
com o rostinho que ela veio, sem nada, sem maquiagem, nada, tá bom? Outra dúvida é, a minha cartela de cores, ela só tem cores profundas, né? Então assim, são cartelas que a característica principal delas são cores escuras. E os cabelos, nem sempre eu vou conseguir. Na verdade, na maioria das vezes você não vai ter a consultora falando pra você usar cabelos, por exemplo, loiros bem claros. E aí, o que você vai fazer nesse momento? Bom, olha só. É uma coisa bem delicada primeiro, porque tem algumas mulheres que têm muita resistência a não usar o cabelo loiro, né? E aí elas resistem, simplesmente não adianta você falar assim, você não pode usar loiro, você não pode colocar loiro, a sua cartela não tem loiro. Gente, vai ter um momento em que você vai encontrar situações assim, tá? Você que é consultor e tá com essa dificuldade, às vezes, de alguma cliente não aceitar, né? Sair do loiro. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que respeitar a cliente, o momento dessa cliente. Mas você não pode deixar de ser franca, sincera, né? De mostrar pra ela as cores que realmente realçam a beleza dela. E se ela quer um loiro, ela tem um loiro sim especial pra ela, tá? Tem um loiro certo pra ela usar. Então não quer dizer que ela nunca mais vai poder ter cabelo loiro. Mas ela pode equilibrar esse tom aí de cabelo com a coloração dela. Então, pode continuar loira? Pode continuar loira. Mas, se você puder indicar o loiro correto pra ela, seria o ideal, tá? Então, gente, uma coisa que vem da pessoa, da natureza dela, quer ser assim. Eu vou te falar uma coisa com relação a esse loiro. Eu, por exemplo, eu já tive uma fase na minha vida, né, que começou lá da minha infância, que eu nasci com o cabelo bem clarinho, loirinho, e esse meu cabelo, com o tempo, ele foi ficando escuro, foi escurecendo, 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 e ficou praticamente preto, né, um castanho bem escuro. E em alguns momentos até acinzentado, né? Alguns fios dele assim se demonstrava acinzentado. E eu queria voltar pro meu cabelo loiro. Nessa minha mamis querida, eu pedia pra ela e ela não me levava para o salão. Aí o que eu fui fazer? Como eu era muito danada, peguei uma água oxigenada lá dela. E o que eu fiz? Joguei atrás do meu cabelo, porque eu queria ficar loira. Só joguei atrás, mexi assim, e de repente meu cabelo ficou laranja, né? Ficou laranja, aquele cabelo bonito. Aquele fundo de clareamento à mostra, né? Enfim, não adiantou muita coisa. E eu continuei muito querendo ser loira, porque eu via muito programa da Xuxa, eu queria ser igual a Xuxa, eu achava linda porque a Xuxa tinha olhos azuis, eu queria ter olhos azuis, porque os meus cabelos, eu queria ele loiro igual da Xuxa. E foi um momento que, quando eu tive, né, a autoridade, não, autonomia, tava lá trabalhando, meu dinheirinho no bolso, eu fui colori meus cabelos, né? Queria ficar loira. Fui realizar o meu sonho. E também dos meus olhos azuis, né? Eu fui lá e comprei lente de contato. Fui lá e coloquei meu cabelo loiro. Fui clareando. O cabelo não chegava no fundo de clareamento. O que eu fiz? Coloquei até cair o cabelo todo. Mas realizei meu sonho de ficar loira. Foi o meu momento? Foi. Eu não entendi nem conhecia nada de cartela de cores? Também não. Isso foi assim, com o tempo que isso aconteceu, depois eu, né, porque o cabelo estava todo quebrado, eu tive que realmente cortar o cabelo, ir cuidando e deixar ele mais escuro. Mas passou um tempo, muitos anos já, agora, poucos anos, né, atrás, eu comecei a usar o loiro de novo. Comecei a usar loiro de novo, só que nesse momento que eu comecei a usar loiro, não foi nem pela vontade de querer ser igual a Xuxa, porque eu não tinha mais idade pra isso, né? Mas foi porque eu precisava
que as pessoas me vissem, que as pessoas me reparassem. Foi um momento que eu passei na minha vida que eu precisava de atenção. E o que eu fiz? Quando a gente usa o cabelo mais claro, né, é mais vista, né, é um cabelo que aparece, é um cabelo que as pessoas veem, né. Só que o meu cabelo, quando eu fiz ele loiro, aquele loiro acinzentado, né, e não realçou muito também pra mim. Porque se eu tivesse feito um loiro mais douradinho, aí sim eu estaria mais iluminada, aquela coisa toda. Mas não, eu queria o tal do loiro frio, eu queria o tal do loiro da moda, e aquilo não harmonizou comigo. Até o momento que eu comecei, né, a estudar, fui estudar visagismo, fui estudar cartelas de cores e me aprofundar. E quando eu fiz a minha transformação, que tem um vídeo aqui no canal que mostra o momento que eu voltei para os meus cabelos, né, castanhos, que no caso, na verdade, eu fiz um cabelo chocolate. Foi aí que eu percebi que eu não precisava ficar mudando o meu cabelo de uma forma tão radical para mostrar para as pessoas que eu precisava de atenção, né? E eu comecei a me sentir mais segura, né? E a gente pensa que não, mas as cores do cabelo que você usa, que você escolhe, o corte de cabelo que você também usa e escolhe, ou que o cabeleireiro, né, o visagista escolhe junto com você dentro de todo um estudo, de toda uma conversa, ele sim, ele vai mexer com o seu interior. Porque a gente percebe, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente se percebe, né? Então imagina quando você muda a sua imagem, a sua coloração, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. Quando você se olha no espelho e se vê uma outra pessoa, o seu cérebro ele entende essa mensagem. Então você manda essa mensagem para o seu cérebro e ele interpreta isso. Então foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a entender realmente, né, quem que realmente estava aqui guardadinha, escondida. O que eu queria esconder, guardar, né? Por que eu estava fazendo isso? E a gente acha que a imagem não faz, né, que a imagem ela não tem esse poder, né, de transformar a gente de fora para dentro e também a gente se transformar de dentro para fora, né? Porque não é só você cortar cabelo e se maquiar e colorir cabelo é que vai mudar dentro de você. Você também tem que estar mudando de dentro para fora. Mas a atitude de mudar de fora para dentro vai fazer toda a diferença nessa mudança de dentro para fora, entendeu? Então isso é muito importante para você, por exemplo, que é profissional, que trabalha com consultoria de imagem, trazer para sua cliente, né? Toda essa transformação que ela muitas vezes te buscou, né? Buscou você para isso, para você ajudar, né? Para que ela se sinta melhor, para que ela tenha uma autoestima mais elevada por algum momento da vida dessa pessoa, dessa cliente, né? Que ela passou e que hoje ela está buscando você porque ela acredita que através do seu trabalho ela vai se transformar, ela vai se sentir mais feliz, ela vai se sentir mais realizada, ela vai se sentir mais notada muitas vezes, né? Que ela busca isso, né? Esse notar, esse olhar do outro, né? E é o trabalho de um consultor de imagem, né? Então eu comecei falando sobre essa dificuldade, né? Dessas perguntas todas no início aqui da nossa conversa para chegar nesse assunto. Por quê? Porque esse é um assunto que realmente é um dos que mais eu vejo que as brasileiras, principalmente, elas têm, né? Na escolha certa desse cabelo, né? Na escolha certa de um corte de cabelo, de uma cor de cabelo, e que vai deixar realmente ela feliz, satisfeita, né? E que muitas vezes também ela não aceita que precisa mudar. E você que é profissional, você não tem que ficar tentando empurrar para ela isso. Se ela não quer nesse momento, ainda não é o momento dela, tá? O que você tem que fazer, como eu falei, o que você tem que fazer é mostrar o que é melhor para ela, tá? Entregar um material que realmente vai fazer diferença para ela, na imagem dela, para que quando ela tiver o momento certo dela, ela fazer a mudança, tá? E muitas vezes
vezes a gente nem fala em mudança, né? Não é uma mudança, não é uma transformação, mas é o autoconhecimento, né? É o se reconhecer, que muitas vezes, por conta de tantas coisas, de tantas informações, a gente se perde, né? A gente quer estar sempre ali inserida naquele momento, né? Com as coisas que estão acontecendo, cabelo da moda, roupa da moda, cor da moda, tá tudo na moda, eu quero também fazer parte desse momento. Por que eu não tô fazendo parte desse momento, né? Então, às vezes, um lançamento que teve aí de sei lá, uma novidade de uma roupa diferente, e aí você nem tem um físico legal para usar aquilo ali, mas você quer usar porque tá na moda. Um cabelo que tá em alta, você nem tem uma coloração que harmonize com aquilo, mas você quer colocar porque tá na moda. Aí você vai olhar aquelas fotos suas antigas, aí você começa a olhar e fala, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu coloquei meu cabelo, cortei meu cabelo assim. Não acredito que eu usava essas roupas assim. Então esse é o momento, né? É o momento. E quando você conhece o estudo da coloração pessoal, quando você entende de fato o que é importante, o que de fato vai fazer diferença para a sua vida e que você não precisa estar se baseando em nada de moda, em nada do que você vê passando na sua frente te oferecendo, né? Quando você começa a se reconhecer e saber a importância do que realmente harmoniza a sua beleza, daí pode passar o que for na sua frente, que você, ao consumir, você vai consumir com muito mais consciência, né? Então é o chamado consumo consciente. E só tem o consumo consciente aquele que entende, aquele que buscou o conhecimento, né? Então, enquanto isso, você vai ser levado assim, ó, pelas informações e pelas coisas que estão te bombardeando, né? Porque o mercado, ele é assim. Ele quer que você consuma, né? O mercado, ele quer que você vá lá e compre. E se você não tiver essa consciência, você vai comprar e depois você vai se arrepender. Isso serve para você que não é cabeleireiro, que não é profissional da área, mas isso serve também para você que é cabeleireiro, que é maquiador, que trabalha com moda, para que você também saiba oferecer o que de fato vai fazer diferença para o seu cliente, o que de fato vai transformar e vai trazer para o seu cliente o que realmente ele precisa e também que ele quer. Só que quando ele quer uma coisa que muitas vezes o cliente não sabe muito bem pedir o que ele quer, né? Mas se o seu cliente ele quer alguma coisa, se você sabe oferecer alguma coisa para aquele cliente, com certeza ele vai ter muito mais confiança ao te procurar. Então, quando você chegar a oferecer para o seu cliente o seu serviço ou o seu produto, ele vai ter confiança em comprar de você. Ele vai ter confiança em aceitar aquilo que você está falando. Por quê? Porque ele sabe que você buscou o conhecimento, né? Então você não está só mandando modinha. Você sabe o que é melhor para ele, né? Você sabe oferecer. Então, uma das coisas que a gente tem que parar para analisar é isso. De verdade, você que oferece seu serviço, você que oferece seu produto, de fato, você tem que pensar, primeiramente você tem que pensar no seu cliente. Ele é importante para você, tá? E não fica com medo de que você não vai conseguir vender o seu produto, que você não vai conseguir vender o cabelo da moda. Porque não é isso que importa. O que importa é você fazer o seu cliente feliz, que ele fique satisfeito e que ele volte. E ele só volta quando ele vê que teve um bom resultado. Se não teve um bom resultado, ele vai ter um momento que ele vai entender que não foi bacana aquilo. E provavelmente ele vai encontrar alguém, né, que faça uma coisa bacana, personalizada. E aí, se você continuar nesse negócio aí de ficar copiando, tentando fazer coisas da modinha e oferecer para o seu cliente qualquer coisa, então provavelmente em um momento futuro o seu concorrente, por exemplo,
pode até tomar o seu cliente, tá? E eu tô falando isso aqui pra você, gente, porque eu quero realmente falar uma real, né? Então, a gente tava falando dessas questões de dúvidas, né? Então, uma das dúvidas também é isso, gente. Na hora do atendimento, o seu cliente ele é mais importante. Outra dúvida também, que sempre tem, voltando aqui no mesmo assunto do cabelo, né? É quando a cliente, ela realmente, de fato, ela tá lá loira e quer ficar morena, né? E, de repente, ela não sabe como fazer, vai lá e coloca o cabelo bem preto, mas escolhe o pretão mesmo, né? Escolhe o preto na altura de um, ou até aquele preto azulado, né? Porque acha que vai tampar toda a tinta. E aí é o problema, né? Porque nem sempre é a solução. Para as duas coisas. Não é a solução para coloração, né? Da cliente, no caso ela, que vai lá e fala pro cabeleireiro, eu quero fazer assim porque eu quero esconder tudo. E nem a solução pro cabeleireiro, porque não é assim que a gente vai escurecer um cabelo que tá loiro. Não é assim, existe técnica, né? Então, se você faz isso, passa 1, 2 dias, o cabelo ele vai sair a parte daquela cor lá e vai revelar um vermelhão ali de fundo, não vai ficar bacana, né? Então tem uma técnica. Mas, com relação à coloração da pessoa, a mesma coisa, se um loirão muito claro não vai harmonizar, provavelmente um escurão muito escuro talvez não seja a melhor opção. Por quê? Porque existe um tom certo para cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma profundidade, vai ter um contraste. E eu falei isso no vídeo anterior, né? Sobre o contraste. Então, se você tem um contraste alto, se você coloca o cabelo bem clarinho, você vai cair tanto esse contraste que aí você vai apagar a sua beleza. E não é isso que você quer e nem seu cliente. Então, estudar a pele, o tom de pele é importante. Então, se você não viu o vídeo anterior, que eu falo sobre as cartelas de cores, do subtom, né? Para encontrar o seu subtom para harmonizar melhor com você, dá uma olhadinha lá que eu te dou essas dicas aí. Então, se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá no vídeo, que tem as dicas aí para que você possa saber qual é o contraste, como harmonizar o subtom, para que você acerte, né, R-, né? Mesmo que você ainda não seja um consultor, mas está querendo entender um pouco desse assunto e colocar isso aí em teste, faça esses testes que você vai ver como vai melhorar aí o seu resultado no seu salão. Isso só entendendo de subtom. Imagina quando você souber a cartela de cores completa, né? Porque aí sim você vai estar ali dominando todas as estações, porque as cartelas de cores, elas são nomeadas, né, por estações. Então elas são classificadas, né? Essas mulheres são classificadas dentro de uma estação. E essas estações, elas têm cores específicas. E quando a gente fala em estação, em cartela de cores, que tem cores específicas, não quer dizer, pessoal, que muitas pessoas têm medo enorme de tirar a cartela de cores e achar que vai ficar só usando aquelas corzinhas que tem ali, não vai poder usar mais cor nenhuma. Nada a ver, gente, não tem nada a ver isso. Você vai simplesmente ter nas suas mãos um tesouro para quando você quiser usar, né, ao seu favor. Se você quiser usar todos os dias, ótimo. Mas se você um dia quiser sair um pouquinho daquelas cores da sua cartela, né, quiser usar cores diferentes, você também pode usar a sua criatividade, né? Porque a cartela de cores, ela vai te mostrar cores que vão te deixar, né, que vão realçar a sua beleza quando essas cores estão aqui mais próximas do rosto. Isso não quer dizer que você nunca mais vai poder usar cores que não tem na sua cartela. Você pode utilizar de formas mais criativas, né? Em uma parte de baixo, numa calça, numa saia, nas pulseiras, né? Quando você vai utilizar um tom sobre tom, você pode utilizar cores, né, as mesmas cores em tons diferentes, né, de cartelas diferentes? Claro que pode, é só você saber utilizar, e o ideal é que você sempre use as cores da sua cartela próximo do seu rosto,
Que aí você não tem esse negócio de não vou tirar minha cartela de cores porque eu não quero ficar presa àquelas coresinhas ali, aquelas cores que estão ali e não poder usar mais cor nenhuma, né? A mesma coisa que sempre falam comigo é quando você vai, né, fazer o atendimento e a cliente, ela queria ser uma cartela, ela queria ser de uma cartela e você dá uma cartela para ela que não é a cartela que ela esperava. Tem cliente que falta matar a consultora. Desculpa, mas eu precisei falar. Gente, acontece. Mas o que acontece? Você tá lá fazendo seu trabalho. Você tem que revelar a cor da sua cartela, você tem que revelar a cor da sua cliente, né? A cartela de cores da sua cliente. Né? Então, salvo quando, né, a consultora realmente ela fez lá a análise e alguma coisa não deu certo, aí ela tem que refazer o teste, tá? Pode acontecer da consultora não conseguir tirar de primeira a cartela de cores? Pode, pessoal, claro que pode. Existem peles muito difíceis de serem analisadas, tá? Existem peles que exigem um pouco mais o olhar da consultora, às vezes fazer mais de uma vez aquele teste para que chegue na cartela certa. Mas quando faz isso, não é porque você tá indo lá fazer o gosto da cliente para dar a cartela que ela quer, porque ela queria ser aquela cartela, não. Não, aí também não, porque não faz sentido, né? Se você tá indo lá pra revelar realmente a cartela de cores que valoriza ela, não faz sentido você dar uma cartela de cores só porque ela quer aquela cartela, e não faz. Mas enfim, alguns momentos aí você pode ser que aconteça com você, e se acontecer, fica tranquilo, tá? Que no final dá tudo certo. Bom, e outra coisa é porque a cliente às vezes não estava preparada, né, pessoal? A cliente às vezes não estava preparada, mais uma vez, né? Muito tempo com aquela imagem, muito tempo com aquela vontade, né, de ser o que ela vê, né? O que ela vê na televisão, o que ela vê que tá em alta, né? Então ela quer. Mas é tranquilo, é só um momento, isso passa, tá? Isso é uma coisa tranquila, você vai ouvir a sua cliente. E se ela quiser te ouvir, bem, se ela não quiser te ouvir, você foi fazer o seu trabalho. E por falar desse negócio de cores, né? Agora, vamos lá pro negócio que você também deve ter o medo, aquele medinho de tirar sua cartela de cores. Ai, se minha cartela de cores não tiver a cor preta? E se minha cartela de cores não tiver a cor branca? Eu não vou poder mais usar rosa? Eu não vou mais poder usar a cor que eu gosto? Calma, pessoal. Calma, não é assim que funcionam as coisas, né? Olha só, o preto, se você ama, não tá proibido usar, mesmo que não tenha na sua cartela de cores. Eu costumo falar e vou repetir, nada é proibido. Só que o que acontece? Se você é uma pessoa da cartela de verão e taca preto nos olhos, coloca uma cor muito escura, vai pesar a sua imagem. Isso aí você já tem que ter ciência disso. Como é que você pode usar a cor preta? Evita colocar esse pretão no olho, na maquiagem. Pra que você quer ficar com um zoião preto igual você vê aí as mulheres colocando no Instagram? Pra quê? Tudo bem, se você tá a fim de pôr nesse dia, coloca pra matar aquela sua vontade, tá? Mas tenha ciência de que a sua cartela não tenha cor preta. Se você quer usar uma cor preta, você pode usar. Você pode colocar, por exemplo, um vestidinho com alcinha mostrando o colo, né? Que não vai carregar tanto a sua imagem. Se sua cartela é verão, se a sua cartela, por exemplo, é um outono suave, né? Que o preto muitas vezes vai carregar nessas cartelas aí. Então você pode usar, evita colocar nos olhos, né? Que a maquiagem tá muito próxima dos olhos. E o que acontece? Se você colocar essa cor que não tem na sua cartela, que é uma cor escura, muito, muito escura, né? Porque na verdade preto não é cor, tá, pessoal? Mas a gente costuma falar cor, mas tudo bem. Aí você coloca o preto que é muito escuro, pode carregar essa sua imagem aí, né? Então se você quer utilizar a cor preta, utiliza de outras formas, né? De preferência longe do rosto. Sempre quando a gente vai falar
da coloração pessoal, a gente foca muito essa região daqui, ó, do rosto, né? Daqui do colo pra frente, tá? Porque aqui é onde vai bater a luz, vai refletir a luz. Então evita usar essas cores próximas do rosto, beleza? Pessoal, olha só. Essa questão de você ficar ditando para sua cliente o que ela tem que fazer, né, como se fosse uma obrigação, isso não é bacana. Vou te falar por que não é bacana. Porque a sua cliente, no momento, ela vai escorregar. Porque se é uma coisa que tá dentro dela, por exemplo, existem cores que aquela pessoa ama. Não adianta você falar pra ela não usar, que ela não vai usar. Inclusive o pretinho básico. Inclusive o pretinho básico que não tem na cartela dela, ela vai usar. Não é porque você falou que não pode, não é porque você falou que a cartela de cores não tem, ela vai usar. Então, ao invés de você proibir essa cliente de usar, ao invés de você ficar proibindo, dá algumas dicas bacanas pra ela, né? Pra que ela use essas cores da essência dela, porque são cores da essência. São cores que ela gosta, são cores que fazem parte dela. Então, se você tirar, é como se você tirasse o doce da boca da criança, né? Sabe, imagina a pessoa lá, a criança chupando pirulito e tal, e de repente você pluc, tira da boca. Caramba, não faz isso, tá? Não faz isso, não vai ficar bacana, não vai ficar legal. Então, são alguns conselhos aqui que eu dou pra você que é consultor, que já tá aí no ramo, que já começou, tá? Esses são os meus conselhos de hoje, pra você que é consultor. E pra você que ainda tá entrando aí, ou que tá conhecendo, que um dia vai entrar aí no ramo, no mundo da coloração pessoal, nesse mundo mágico da coloração pessoal, né? Pra você, fica aí também essas dicas, né? Procura não ficar empurrando, não fica empurrando no seu cliente, coisa que você sabe que não vai ficar legal nele, entendeu? Ai, meu Deus, como é que eu falo isso? Gente, eu tô sendo realista. Então, assim, gostou? Se não gostou, fazer o quê? Mas eu quero ser realista porque eu quero que você acorde. Acorde pra certas coisas que ninguém te fala. E eu tô aqui pra escutar você. Se você gostar, bem, se você não gostar, eu vou falar do mesmo jeito. Porque eu comecei esse vídeo aqui foi pra falar as verdades. Então eu vou terminar falando as verdades. E foram coisas que aconteceram até comigo. Por quê? A partir do momento que eu percebi que certas cores não me harmonizavam, eu mesmo caí na real. Gente do céu, eu usava coisa que não fazia sentido. Aqui no canal você vai ver. Você vai ver aqui no canal, faz uns vídeos meus antigos pra vocês verem, né? Eu adoro brincar e tal, vocês vão ver aí bastante vídeo animado, cheio de gracinha, cheio de coisas. Mas o que eu tô falando é sobre a mudança que eu tive depois da percepção, né? Que a gente vai estudando, a gente vai percebendo. Então, eu percebi que realmente não fazia sentido eu ficar tentando ser quem eu não era, fazer coisas que não estavam dentro da minha coloração, da minha imagem, da minha personalidade, né? Então é isso, essa aqui, essa aula, não sei nem se é uma aula, na verdade é um bate-papo aqui que eu trouxe pra vocês hoje, foi mais pra conscientizar você, pra conscientizar o cliente, né? Você profissional, conscientizar você cliente, de que a gente tem que ter esse tempero, né, de tentar entender o lado do cliente e o cliente tentar entender o lado profissional. Só que quando o cliente vai procurar um profissional, ele quer um profissional que está preparado. Então, se você não está preparado para o mercado, vai ter outro que vai estar, né? E é muito importante você entender isso. Por isso eu trouxe aqui. E é isso que eu queria falar hoje, era o recado que eu queria dar hoje. Tá? Se você gostou desse vídeo, né, já vai compartilhando para os seus amigos aí que querem conhecer um pouquinho sobre coloração pessoal, que tá precisando de alguns conselhos aí bacanas, né? Já vai mandando. Se você gostou desse vídeo também, já deixa logo seu like. E é isso aí, pessoal. Espero você no próximo vídeo. Amanhã tem mais. Até lá!